e passamos agora pela imigração de saída de Montenegro. E aí a gente entra no ônibus novamente e ali ao fundo é a imigração de entrada na Albânia já. A gente podia ir andando. Mais um país, né, Lu? Mais. Quantos? Eu e você? 52. 52, né? E sempre tem um cachorro aqui, né? Nesses borders, né? E aí partiu pro próximo. Pegar meu bom ônibus. Olha aqui. É bem bacana aqui a região de Montenegro. Tem muitas montanhas e lagos. Estamos a caminho da capital da Albânia, que é Tirana. E acabamos de passar pela imigração, né, de saída de Montenegro e entrada aqui. E o cenário muda bastante, né? Tem muita montanha também, mas a gente vê que a arquitetura das casas é bem diferente. Aqui nessa parte tem muita casa grande, assim, tem muito espaço, né, entre uma e a outra. É como se fosse no interior, mas só casa grande, olha aí. Caminhando aqui por esse bairro que é próximo, né, à parte central, e olha a quantidade de restaurantes e cafés. E assim, as ruas são muito movimentadas o tempo todo. Tipo, a gente vê que tem muitos jovens, muitas crianças assim, saindo da escola. E eu tava pensando, nossa, que vibe essa cidade me traz. E eu pensando aqui, eu acho que é muito semelhante a São Paulo. Olha aí, aqui, ó. Qualquer ruazinha que você entra, tem cafés e sempre assim, cheio de gente e uns cafés bem bacanas. E as ruas assim, ó, bem arborizadas. É muito agradável de caminhar por aqui. Tipo, eu não acho que essa cidade tem muitos pontos turísticos. É mais para você vir, aproveitar a culinária e caminhar mesmo assim, sem rumo. Eita, que é criança. E a gente ainda vai provar um típico café daqui, né, para ver se realmente tem diferença. Mas aqui é uma das capitais europeias que tem mais café por número de pessoas. Mas gostei muito, muito mesmo. E outra coisa, assim, nos cafés, como vocês podem ver aqui, a grande maioria das pessoas que estão, assim, são homens. E eu até pesquisei, nossa, por que tem tanto homem? Mas, aparentemente, né, é algo cultural mesmo. Tipo, as mulheres geralmente ficam em casa, cuidando da casa, ou trabalham mais distante aqui do centro. E aí os homens, eles socializam, eles têm essa cultura de estar socializando nas praças, nos cafés, que realmente o café é um ritual deles diário praticamente, no horário de almoço ou qualquer horário que seja, eles param para socializar assim. E aí a gente vê muitos homens nesses cafés. Mas assim, o número de mulheres e homens é basicamente o mesmo, não tem uma diferença grande. Mas é mais essa questão cultural mesmo, que as mulheres ficam mais em casa, cuidam da casa. E outra coisa, de uns anos para cá, muitas mulheres têm mudado para o exterior e os homens permaneceram mais aqui, né? Olha, frutas. Não, é sério, assim, eu tô passada com a quantidade de cafés que essa cidade tem. Eu acho que a cada quarteirão é tipo 3. A cada quadra, assim, né? Ó, já tem outro aqui. Ali tem mais, ó. Muitos mesmo. Mostrar aqui um pouco para vocês como é a vibe aqui pelas ruas. E é super agradável caminhar por aqui. As ruas bem arborizadas. Muitos cafés. Aqui eles têm uma cultura muito forte, né? De cafés. E aí pode ver, ó. Tudo lotado, é algo assim, é um ritual diário deles, parar nos cafés e tal. E o trânsito é bem caótico aqui, ainda está em desenvolvimento, na verdade, porque era um regime comunista até 91 e
antes disso, as pessoas não poderiam nem ter seu próprio carro, nem nada. E aí, só depois disso, que as coisas foram se desenvolvendo mais. E aí, toda essa parte da infraestrutura, do transporte, ainda está em desenvolvimento. E aí dá pra ver que não tem assim um sistema muito bom. Porque o trânsito é assim, ó. Mais café. Tem muitos cafés para todo lado. Parece que é uma das cidades europeias que tem mais café por pessoa, por habitante. Mas olha aí as ruas super arborizadas. A gente está tentando ir para um restaurante. Vamos para onde? Para o outro lado, né? Vamos. E sobre a questão da segurança aqui, aparentemente não é perigoso. Estou me sentindo segura, né? Comparado a outros lugares que eu já fui, por aqui, até pelos Balcãs mesmo. Olha aí. Mas assim, é relativamente seguro aqui. O nosso almoço chegou agora. É numa churrascaria que, pelo visto, eles comem muito churrasco. E aí, ó, tem salsicha tradicional daqui. E bem barato até, tipo, um prato desse eu acho que 6 libras. Pedimos mais uma porção dessa linguiça aqui. Acho que é o primeiro lugar que eu encontro uma linguiça que realmente é parecida com a do Brasil. Essa aqui é tipo a linguiça toscana e a gente pediu várias, de frango, de porco. E olha aí. Vamos. Agora. E o pão, né, é muito bom daqui. Bem crocante, é um pão diferente. Croácia, Montenegro. É um pão parecido, similar. É parecido com pita bread. Esse é o restaurante que a gente acabou de almoçar, ó. Vou deixar o nome aqui na legenda. E agora a gente está andando em sentido à praça principal, né, a parte lá da pirâmide. É mais ou menos uns 10 minutinhos andando daqui pra lá. Cara, e as ruas aqui são muito movimentadas. Todos os estabelecimentos é assim, ó, lotado. A gente ficou mais ou menos 1h30 por lá e já estava lotado assim e continua. Essa cidade, sinceramente, me surpreendeu muito, assim, é bem vibrante, muitas pessoas nas ruas, tem muita arte, não é nada do que eu imaginei. Tipo, antes de ter vindo, eu não cheguei a pesquisar muito sobre aqui, mas eu tinha uma base, né, e tal, e eu acho que as pessoas, assim, da Europa Central têm uma visão um pouco errada daqui, né, devido ter sido um país, né, que por muito tempo ficou fechado e tal, e aí as pessoas pensam errado, né, tem uma visão diferente, mas assim, surpreendeu muito positivamente a comida, os cafés, tem muito café, muito restaurante legal. Eu tava pesquisando aqui para ir mais tarde, tem tanto barzinho assim bacana que outras cidades na Europa que tem uma estrutura melhor, não tem lugares tão bons quanto aqui. E a pirâmide de Tirana, que é um dos pontos turísticos principais aqui da capital, e ela foi construída, não sei exatamente o ano, mas foi construída em homenagem a um dos ditadores, na época do regime comunista, e aí, com a queda do regime comunista, essa pirâmide meio que ficou sem sentido, né? Acabaram transformando em um centro cultural e ficou fechado depois durante um tempo. E aí eles reformaram toda essa parte. Eu tinha até visto umas fotos de antes, era bem esquisita na verdade. E aí agora fizeram esse design desses prédios aqui ao lado, com muita cor. E eu acredito que reformaram também essa parte aqui de dentro e por fora tá toda branquinha, então tá muito bonita assim. Essa área. E aqui, outra coisa é que durante o regime comunista, todas as casas, os prédios eram muito assim, sem cor, tudo muito cinza. E com a queda do regime, começaram a colorir bastante a cidade.
né, para trazer mais vida e tudo. E aqui a gente vê muito pela cidade arte, tem muita arte. Eu não sei exatamente o que é que funciona aqui. Eu não sei se é um centro cultural ainda, mas tem gente jogando ali. Deve ter evento também. Mas olha que bacana. E aí, toda nessa área de volta, em volta aqui também da pirâmide, tem esses cubos com várias cores e vários artefatos de arte e tal. Mas a estrutura dá pra ver que é bem assim brutalista mesmo, né, como foi feito na época. Mas é muito bacana que eles revitalizaram toda essa área e deram um novo significado, né, para algo que não era bom, né, não foi feito com um intuito bom, mas que atualmente tem um sentido para a comunidade, né? Aí tem restaurantes, tem cafés também. Subi agora aqui nessa pirâmide e é bem alta até, não sei exatamente quantos metros, mas estou subindo aqui. Hoje o tempo está super agradável, está fazendo assim uns 22 graus e estamos no finalzinho de outubro. Eu não esperei que tivesse assim também tão quente, né? E como eu falei, a questão das artes, né, que tem tanto lá dentro, esses cubos coloridos, ó, tem aqui em toda em volta dessa área ali, ó, cafés. E a arquitetura aqui dessa cidade realmente é muito bacana. Você pode ver que tem uns prédios bem distintos aqui, com arquitetura diferente. Ali também. E dá pra ver que tá se desenvolvendo bastante. A Albânia, né, começou a receber turista nos anos 2000 e tem crescido muito. Tanto é que em 2023 receberam 10 milhões. Em 2023 receberam 10 milhões de turistas, que foi assim o número máximo até agora. Então eles estão investindo, né, para receber cada vez mais. E as praias aqui são muito bonitas. São praticamente igual às praias da Grécia. É bem do lado. E olha aí. E estamos no topo da pirâmide, que é um dos principais pontos turísticos aqui de Tirana. E tem uma vista 360 da cidade. E é bom vir aqui durante o pôr do sol, porque fica um cenário belíssimo. Então aqui dá pra ver a cidade em si, e como eu falei antes, né, quando era o período comunista aqui, a cidade era muito cinza, e após o rompimento desse regime, eles começaram a colorir bastante a cidade, e agora eles estão modernizando bastante. Pode ver vários prédios aqui bem modernos. Ó, esse daqui tal, com design assim mais diferente. E a questão da arte também é algo muito forte aqui nessa cidade. Essa parte eles revitalizaram toda essa área e aí fizeram vários blocos coloridos, né, com cafés, lojas, o que dá assim um charme especial para essa área. Agora a gente vai andar para a Praça Central, que fica aqui nesse sentido, que tem outras coisas, né, outros pontos turísticos para ver. Ali é das mesquitas mais bonitas daqui e uma das maiores também. E olha aí como que fica agora durante o pôr do sol. Eu vou passar aqui, mas dá um medo, ó. Está cheio de gente, então não é possível que na minha vez. E o sol já está se pondo. Olha isso, que bacana aqui. Essa vista de Tirana, essa cidade que me surpreendeu muito. É outra cidade que eu vim esperando nada e entregou tudo.